O Bolsonaro parece que cansou de ser corno e agora ele foi tomado pelo espírito de macho e foi tirar as satisfações com o Luciano Heng, chamando ele de comunista e traidor. Você fica aí de papinho com o Lula? Que conversa é essa? Mandou mensagem privada, chilicou com o Luciano Heng. Mas o Bolsonaro, como todo bom corno manso, não vai romper com o Luciano Heng, porque ele teme perder a influência que o Heng tem na região sul. E o Bolsonaro precisa do apoio popular para não ser preso. Mas o Heng não vai criticar o Lula, ainda mais agora, depois da decisão a respeito do e-commerce. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha dessa fúria do Bolsonaro com o Luciano Heng. É dor de chifrudo? E o que você achou dessa decisão do Lula sobre as importações de Shein, AliExpress e afins? Deixe seu like se você concorda e acha que o Bolsonaro é um chifrudo manso e se inscreva no canal. Essa informação foi demais, pessoal, porque você sabe muito bem, tá acompanhando tudo, como o Luciano Heng tem se distanciado do Bolsonaro, dos bolsonaristas, do bolsonarismo, e ele praticamente calou os bolsonaristas porque ele ficou ao lado do governo federal na possibilidade ou nessa decisão do Fernando Haddad de retirar a isenção, o benefício fiscal para as importações feitas de e-commerce internacional, Shopee, AliExpress e afins. Eu já expliquei toda essa situação, toda essa decisão foi muito mal trabalhada pelo governo, apesar de ser uma medida muito necessária. Já tem vídeo, link aqui no card. E é claro que o Heng vai gostar dessa decisão, assim como todo o setor de varejo, porque a Shein, a AliExpress e essas empresas de plataforma que importam, ou melhor, exportam para o Brasil, exercem uma concorrência desleal com o nosso varejo, por conta de todos os benefícios, inclusive mão de obra em condições degradantes. Então fica muito difícil você competir com esses contrabandos internacionais, como o próprio Luciano Heng fala. Então ele não vai criticar o Lula nesse momento, só que o Bolsonaro ficou irritado. Essa foi uma informação do portal IG. O Bolsonaro, ele viu uma entrevista do Luciano Heng que ele falou logo depois da vitória do Lula, logo no início do ano, que ele, Heng, ficou rico durante as gestões do PT, durante Dilma e Lula. E aí o Bolsonaro ficou bravo, né? Não, isso aí só pode ser fake news. O velho da Havan nunca iria me trocar por interesse, nunca, porque isso nunca me aconteceu na vida. Alguém fala o caso do bombeiro pro Bolsonaro, né? O homem do mangueirão e ele o homem da mangueirinha. Mas beleza, aí o Bolsonaro descobriu que não era fake news, que era verdade, o Heng falou mesmo aquilo. E aí o Bolsonaro mandou a reportagem num grupo só de bolsonaristas e escreveu assim, traíra, segundo as informações do portal IG. Só que o Bolsonaro não sabia que o Luciano Heng não estava ali no grupo. Depois ele ficou sabendo e foi no private, foi no privado tirar satisfação. Falou assim, que isso? Ô Heng, virou comunista agora, né? Virou comunista, tá virando comunista, tá me traindo? O Luciano Heng deu uma risada e falou o seguinte pro Bolsonaro, tamo junto, presidente, ou seja, vá te catar, não me encha mais o saco. E aí o Bolsonaro, ele ficou fulinho da vida, pessoal, fulo da vida. E o Luciano Heng, ele não vai fazer críticas ao Lula, claro, porque o Lula tem atendido aos interesses do setor de varejo. Mas o Bolsonaro, como todo bom chifrudo, também não vai romper com o Luciano Heng, porque o Bolsonaro sabe que o Heng na região sul, principalmente em Santa Catarina, é um homem forte, é um homem poderoso. Então os correligionários do Bolsonaro falam assim, olha, se dependesse do Bolsonaro, ele já teria rompido, mas ele não vai romper porque teme perder a força do Luciano Heng, porque o Bolsonaro, ele tem um enorme problema, pessoal, um problema sério que é a prisão. O Bolsonaro vai ser preso. Pode não acontecer ainda esse ano, pode não acontecer o ano que vem, mas ele vai ser preso. E ele tem essa consciência, claro, por isso que ele fugiu para os Estados Unidos. Por que ele não fugiu? Por que ele não ficaria aqui no Brasil? Por que ele não ficou um mês nos Estados Unidos e depois voltou? Porque ele teme ser preso. E existe, parece, toda uma preparação do judiciário para a prisão do Bolsonaro, a começar com a cassação dos direitos políticos. Como nós já sabemos, está muito avançado, você já sabe, se você não sabe, tem link aqui no card. A cassação política do Bolsonaro, ela é o primeiro passo da prisão, porque a justiça teme que o Bolsonaro, ao ser preso, possa sair fortalecido. Por isso que, e aí ele possa disputar 2026 e ser vitorioso. Por isso que é necessário primeiro caçar o Bolsonaro, tire os direitos políticos para depois prendê-lo, para não ter nenhum risco dele ficar fortalecido ou do meu cabelo não ficar arrumado, né? Eu cortei meu cabelo recentemente, eu ainda não estou acostumado com ele curto, eu preciso aprender como eu vou modelá-lo. Por isso que o Bolsonaro,
ele não pode perder o apoio do Luciano Heng. Porque para não ser preso, ele precisa tentar intimidar o judiciário. E uma forma de intimidar é mostrar que ele tem apoio popular. O Luciano Heng é alguém poderoso, conhecido e também na região sul é alguém que tem influência. Então ele não pode romper com o Heng. Porque se ele romper com o Heng na hora de ter toda a histeria, na hora de gritar, ele não pode perder essa boca ou melhor, essa careca. Então por isso que ele quer manter o Luciano Heng perto. Só que o Heng quer a distância do Bolsonaro e também do bolsonarismo. O UOL fez uma reportagem que nós já até comentamos, também tem vídeo, link aqui no card para você entender mais detalhes. O Heng quer se distanciar do bolsonarismo e existem alguns motivos. O UOL fala que o Heng está querendo se distanciar por conta dos negócios que estão mal. Então ele precisa se aproximar do Lula justamente por conta dessa situação do e-commerce asiático. Ele até teve uma reunião com sindicalistas da UGT para tentar tratar sobre ideias de como enfrentar o problema. Mas existem outras questões que são mais pesadas e não são somente relacionadas ao negócio. Luciano Heng é investigado no inquérito das fake news, então ele pode ser preso. Ficar próximo do Bolsonaro não é algo interessante. Tanto que o Anderson Torres, que é o ministro do Bolsonaro, que está preso, a estratégia de defesa dele nesse momento é se distanciar do Bolsonaro e preparar um acordo de relação premiada justamente contra o Bolsonaro. Link aqui no card. Então o Luciano Heng não quer se aproximar, ele quer mostrar que ele não está mais tão bolsonarista. Por isso que ele vai cada vez mais abrindo mão do Bolsonaro. E ele não vai criticar o Lula se o Bolsonaro ele espera isso do Heng. Não vai, porque o Lula atendeu aos interesses do Heng e também do setor de varejo. Ao retirar a isenção fiscal de até $50 para as compras de produtos vindos do exterior, o Lula atendeu os interesses do varejo e também do Luciano Heng, tanto que o mercado não reclamou. Não houve uma nota de repúdio do mercado, porque foi uma decisão acertada, é uma forma de você combater a exploração do trabalho na comunidade internacional, é uma forma do governo arrecadar mais com o arcabouço fiscal do Haddad, porque vai precisar de uma arrecadação maior. Então quem reclamou? Nós, consumidores, vamos reclamar porque o produto pode ficar mais caro. Tende a ficar, é possível que fique, mas pode ser que não. Mas a tendência é que fique mais caro. E a classe média reclamou, em sua maior parte, mas a classe média é bolsonarista. Então assim, não vota no Lula. Mas foi uma decisão que tem um impacto positivo para o país, por isso que o mercado reclamou. Mas óbvio, foi muito mal divulgada pela comunicação do governo, principalmente pela Secom, que é presidida ou gerenciada por um incompetente que é o Paulo Pimenta. Paulo Pimenta não tem capacidade alguma de ocupar o cargo que ele está ocupando na Secom. Ele querer jogar a responsabilidade no Haddad é um atestado de incompetência, de omissão, de covardia. Porque ele está sendo preguiçoso. Porque todo o ministério possui uma assessoria de comunicação social, tem a sua Ascom. E a Ascom ela age integrada com a Secom. Então se o Paulo Pimenta quisesse divulgar de um modo correto e não, eu fui pego de calça curta, a culpa é do ministério, a culpa é nada, a culpa é sua, Paulo Pimenta, do seu trabalho pífio. Você tinha que estar sabendo tudo o que estava acontecendo nos ministérios, por conta das assessorias internas que cada ministério possui, mas você não se envolve no governo. Você, o Paulo Pimenta, é alguém aquém do cargo, porque na época que ele era deputado, ele ficava compartilhando notícia falsa, dossiê falso, documentário falso de Brasil 247, que arrumou uma confusão imensa pro Lula naquela entrevista do Sérgio Moro. Então como que um propagador de notícia falsa como Paulo Pimenta vai fazer uma comunicação direita no governo? Não vai! Então ele não tem o direito de reclamar do Fernando Haddad e do Ministério da Fazenda como ele está reclamando agora, porque a culpa é dele, da incompetência dele. Se o Paulo Pimenta de fato fosse alguém incompetente, ele já teria pedido demissão. Não, vou entregar aqui meu cargo, porque eu não tenho capacidade de estar lá. Então fica lá, batendo cabeça com os outros ministérios e jogando nas costas do Haddad uma covardia imensa do Paulo Pimenta. Mas não quero mais falar desse cara, que propagador de notícia falsa, a gente sabia que ia dar problema o Paulo Pimenta na Secom. E tá dando. E a culpa tá caindo no Haddad.